Olá, irmãos, seguidores do Templo Escola de Umbanda Ogum Megê Yansan do Balé. Sou dirigente dessa casa, meu nome é Marcos de Siqueira. Estou aqui para responder a nossa enquete de Umbanda, número 11. E a pergunta foi se as 7 linhas de Umbanda são 7 orixás. Um assunto polêmico, um assunto muito discutido dentro da Umbanda. E nós vamos falar sobre isso, mas antes eu peço que os irmãos curtam esse vídeo, compartilhem, enviem aos seus grupos de WhatsApp, Instagram, para com que nós possamos levar o nosso trabalho adiante. É muito importante a participação de todos para com que a gente siga fazendo esse trabalho. A cada like, a cada compartilhamento no YouTube, isso vai dando relevância ao nosso trabalho. Da mesma forma, Facebook, no IGTV, no Instagram, vai dando notoriedade para esses perfis do nosso terreiro. E assim nós conseguimos levar o nosso trabalho adiante. Muito bem. 7 linhas de Umbanda. O planeta Terra, ele tem uma força sétupla muito grande. Se nós pararmos para pensar a importância do número 7, ela é imensa. Nós temos 7 chácaras principais. Nós temos 7 notas musicais principais, nós temos 7 dias da semana, nós temos 7 cores do arco-íris, nós temos as 7 maravilhas do mundo, e assim o número 7 ele vai tendo importância na nossa vida. Para a numerologia pitagórica, o número 7 é o número do esoterismo, o número do mago, o número do místico, o número da espiritualidade. Então ele é muito importante para o ser humano como um todo, mesmo que ele não tenha uma ligação espiritual. E a Umbanda, como é uma religião que é muito ligada ao todo, ela abraça o número 7 como um dos seus fundamentos. Para qualquer orixá, para qualquer força, para qualquer poder, para qualquer divindade, o número 7 ele cabe. Na dúvida, sempre o 7. E por que isso é assim? Muito bem. A primeira estrutura literária que nós temos falando sobre as 7 linhas da Umbanda foi no ano de 1933, escrito por Leal Souza. Leal Souza, ele foi filho espiritual do Zélio Fernandino de Moraes e ele escreve o livro O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda. E ali ele coloca como 7 orixás. Após isso, em 41, nós tivemos o primeiro congresso de Umbanda, aonde esse assunto foi abordado e ali é colocado como força de iniciação e mais 7 orixás, alguns deles já diferentes da estrutura que Leal de Souza traz. E após isso, outros livros de Umbanda foram sendo escritos, trazendo o assunto 7 linhas, mas sempre divergindo. Algumas linhas de Umbanda entendem como 7 orixás maiores. Vejamos só, essa questão de orixá maior e orixá menor, ela também tem que ser discutida. Isso nós podemos fazer num outro vídeo. Mas não existe orixá que seja maior no sentido de mais importante e outros menores no sentido de menos importante. Todos têm fundamental importância para a criação. Deus não faria orixás mais importantes que ganhariam uma notoriedade e um destaque maior e outros menos importantes. Temos que entender também de que se são 7 orixás, existem muito mais do que 7 orixás. E aonde nós colocaríamos esses orixás nessas 7 linhas de Umbanda? Alguns ficariam excluídos? É importante pararmos para pensar nisso. Para mim, a estrutura de pensamento teológica que mais fez sentido foi a estrutura trazida pelo mestre Rubens Saraceni através do Preto Velho, pai Benedito de Aruanda. Ele coloca as 7 linhas de Umbanda como 7 vibrações divinas, 7 tronos divinos, aonde nesses tronos todos os orixás, todas as divindades cultuadas e ainda não cultuadas, não conhecidas, ou seja, os seus mistérios não foram abertos, que existem na criação, encaixam-se nesses 7 tronos.
nesses 7 sentidos, que são eles: fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Então nós temos na linha da fé todos os orixás cristalinos. Nós temos na linha do amor todos os orixás minerais. Nós temos na linha do conhecimento todos os orixás vegetais. Nós temos na linha da justiça todos os orixás ígneos. Na linha da lei todos os orixás eólicos. Na linha da evolução todos os orixás telúricos, sendo que eles são bielementais, terra, água. E na linha da geração todos os orixás aquáticos e todas as divindades que existem na criação. O panteão iorubano tinha muito mais do que 200 orixás. A questão é que 16 vieram parar aqui no Brasil, que foram aquelas nações, aquelas comunidades que aportaram aqui no Brasil e deixaram seu culto. Alguns cultos foram dizimados. A própria nação de Queto, que cultuava Oxóssi, ela praticamente foi dizimada, mas ganhou uma notoriedade, uma força muito grande aqui no Brasil. Agora, os orixás não são apenas aqueles que eu conheço e que eu cultuo. Vejamos, o candomblé cultua Logum Edé, cultua Euá, cultua Ossanha. Existem outras nações que cultuam Iku, Orucum. E aonde que nós encaixamos esses orixás? Nessas 7 linhas que acredita ser apenas 7 orixás. Não cabe. Então veja só, Ossanha, ele é um orixá vegetal, ele é o senhor das folhas. Dentro dessa estrutura teológica que o mestre Rubens trouxe, ele se encaixa no trono do conhecimento. Na Umbanda como um todo, praticamente não se cultua Ossanha, nós cultuamos Odé, Oti, Ossanha, Orucum, todas as forças da mata, da natureza, em Oxóssi. Mas nada impede que eu, no meu terreiro, cultue Ossanha. E aonde eu encaixaria ele dentro dessas 7 linhas de Umbanda? No trono do conhecimento, que é um trono vegetal. Nós temos o candomblé, muito pouco, mas na África se cultuava Odudua, que é irmão de Oxalá. Ele é um orixá funfum, um orixá do branco. Pouco conhecido aqui no Brasil, pouco cultuado. Aonde eu encaixaria ele? No trono cristalino, no trono da fé. E assim todas as divindades. Quando o nosso planeta foi criado por Deus, aqui estabeleceu-se, aqui assentou-se o divino trono das 7 encruzilhadas, ou seja, 7 vibrações, o mental do Criador é o mental sétuplo, irradiando as suas 7 vibrações, os seus 7 princípios, os seus 7 elementos no nosso planeta. E assim, nós temos 7 linhas de Umbanda como 7 atributos, 7 forças, 7 tronos, 7 elementos, 7 sentidos do Criador, aonde todas as divindades da criação ali estão assentadas e estabelecidas. Respeitamos opiniões adversas, mas pense nisso. Eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido. Então não, para nós, 7 linhas de Umbanda não são 7 orixás, e sim 7 vibrações do Criador. Espero poder ter contribuído. Novamente peço o seu auxílio. Curta, compartilhe este vídeo, mande nos seus grupos, mande para os seus irmãos de terreiro, para com que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Até a nossa próxima enquete. Axé.